nós confundirmos a prática religiosa como se fosse a vida plena das pessoas. Então, é muito fácil você parecer alguma coisa. Eu creio que todos nós corremos esse risco se nós tirarmos os nossos olhos de quem Cristo é e o que Ele veio fazer e faz em nossas vidas. Se houver 1% de merecimento, não será 99% de graça. Ou a graça é 100% ou ela não é graça. Não adianta eu tentar enganá-lo, eu posso enganar as pessoas com uma performance, mas de fato o que vale é o coração diante de Deus. E aí? É um problema muito sério e para isso só o Evangelho, para destruir isso, só a cruz de Cristo. E nada é mais perigoso do que pensar que estamos bem com Deus por causa daquilo que fazemos. Olá, sejam bem-vindos ao Café e Fé. Nós seguimos na nossa temporada sobre as parábolas de Jesus, histórias contadas por Cristo há mais de 2000 anos, mas que continuam absolutamente atuais porque revelam a realidade do coração humano. E hoje vamos conversar sobre uma das parábolas mais confrontadoras do Evangelho, a parábola do fariseu e do publicano, registrada em Lucas, capítulo 18, versos 9 a 14. E para essa conversa, recebemos hoje o pastor Eric do Carmo e nosso querido pastor junto lá na PIB, e o Hildo Iores, coordenador ministerial da PIB. Sejam muito bem-vindos. Obrigado. Prazer estar aqui com vocês. Olá, bom dia. É um prazer muito grande participar dessa conversa. O grande pregador inglês Charles Spurgeon, ele costumava expor muito sobre o orgulho espiritual e a justiça própria. Certa vez ele disse: a pior forma de orgulho é aquela que se veste de santidade. Você presta atenção nisso. É aquela que se veste de santidade. Talvez seja exatamente isso o que essa parábola continua tão atual, porque nunca foi tão fácil parecer espiritual sem realmente conhecer a Deus. Pode parecer pesado, radical, mas é a realidade de muitos. Então, pega o seu café, porque já voltamos. Há 38 anos, a Ótica Higienópolis faz parte da história de Londrina. Tecnologia, inovação e uma equipe especializada para cuidar da sua visão. Venha nos visitar no alto da Avenida Higienópolis, estacionamento próprio. Batman Car Imports, pintura automotiva, Rua Taubaté, 65, em Londrina. A parábola começa com um detalhe muito importante. Vou pedir para nossos convidados lerem Lucas, o que ele escreveu. Começando com o Hildo, por favor, leia Lucas, capítulo 18, verso 9. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos.
por se considerarem justos e desprezavam os outros. Preste bem atenção nisso aqui. Jesus não contou uma parábola para pessoas assumidamente perdidas, pecadores grotescos. Ele contou para pessoas religiosas, pessoas que acreditavam estar justificadas diante de Deus. E vamos ler a parábola agora por inteiro. Pastor Eric, por favor, pega a parábola e destrincha na leitura. Vamos lá. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar. Um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma: Ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: Ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Veja só, o fariseu era alguém admirado socialmente, né? Conhecia a lei, frequentava o templo, jejuava, orava, e tinha uma aparência moralmente correta. A pergunta, Hildo, o problema do fariseu era a prática religiosa em si ou o coração por trás dela? O que está aí nesse caso? Eu creio que o coração, né? Porque hoje em dia é muito comum nós termos nós confundirmos a prática religiosa como se fosse a vida plena das pessoas. Então, é muito fácil você parecer alguma coisa. Mas no dia a dia nós vemos o posicionamento das pessoas, um posicionamento orgulhoso, um posicionamento que traz em detrimento de outras pessoas, né? Por exemplo, quando eu possuo alguma coisa que você não tem, eu me orgulho disso e falo e penso que eu sou melhor que você porque eu tenho aquilo e você ainda não tem, né? Mas Deus, ele vê o coração das pessoas, ele não vê só o exterior. E a própria palavra em Jeremias nos diz que o coração do homem, ele é enganoso muito mais do que todas as coisas. A palavra é até meio dura, ela diz assim, desesperadamente corrupto. Isso. Né? Então, além da aparência externa, né, que ele tinha, o fariseu não tinha um coração transformado. E nós também necessitamos e precisamos tomar um cuidado muito grande, porque nós necessitamos desse coração transformado, regenerado pela obra de Cristo, para não cairmos no mesmo pecado que o fariseu. É muito possível a gente ter um sistema farisaico, porque a gente está muito na aparência, né? Sim. E as redes sociais hoje vivem de aparência, vivem de imagem, vivem de likes para imagem. Então, Eric, existe o risco, né, de alguém conhecer a Bíblia, frequentar cultos e ainda assim construir uma espiritualidade baseada no orgulho? Eu creio que todos nós corremos esse risco se nós tirarmos os nossos olhos de quem Cristo é e o que Ele veio fazer e faz em nossas vidas. Essa oração do fariseu, ela me chama a atenção porque ele expressa uma performance dele.
pode ser, e possivelmente, né, o que é pelo texto, que não era algo que ele tinha a prática de uma vida justa diante de Deus, mas algo muito mais de aparência. Então ele tem uma performance nessa conversa aqui, que ele acha que está conversando com Deus, e na verdade ele está expressando as suas qualidades, autoafirmando. O Deus dele era ele mesmo. Era ele estava mesmo. falando de si para si mesmo, De né? si para si. Então aí eu penso que nós precisamos a cada dia pedir ao Senhor que sonde o nosso coração para que Ele nos mostre se estamos de fato vivendo como o Senhor nos ensina em sua palavra, desfrutando da vida de Cristo em nós, ou vivendo essa aparência para mais parecer algo para as pessoas do que de fato na presença de Deus, consciente de que Deus conhece o nosso coração. Então essa postura do fariseu é uma postura que a gente pode examinar, até criticar, mas não pode ficar achando que nós não podemos cair também nessa atitude, né? É verdade. Eu estou vendo, tem uma palavra do Dr. Martyn Lloyd-Jones, que foi um extraordinário pregador do século XX, em que ele escreveu no livro dele Estudos do Sermão do Monte, um livro que foi lançado lá na década de 50, 60, ele fala assim: nada é mais perigoso do que pensar que estamos bem com Deus por causa daquilo que fazemos. Olha que coisa, né? É verdade. Os nossos atos, as nossas atitudes, nós achamos que a gente vai para o céu por causa das boas obras, por causa da nossa justiça própria, não é? Mas se você for fazer uma análise do que disse o profeta Isaías, lá no capítulo 64, ele disse: todas as nossas justiças são como trapo de imundícia. E essa é uma palavra dura na língua hebraica. Ali está falando de uma coisa que hoje as mulheres não têm mais, aquilo que havia lá, que eram mulambos, panos sujos de menstruação, que elas tinham que usar durante aquele período sem poder lavar. Então hoje os absorventes são descartáveis. E a nossa justiça é vista pelo profeta como trapos de imundícia. Tem uma outra palavra muito interessante aquele pregador mais maravilhoso que é o John Piper. Ele escreveu no livro em Futuro da Graça, ou A Graça Futura, ele diz que o legalismo é mais perigoso que muitos pecados visíveis, porque esconde atrás da moralidade. Gente, você está vendo? Nós corremos um grande risco de nos perder nisso aí. É verdade. A palavra fala que aquele que está em pé, cuide para que não caia, né? E o legalismo é um dos pecados mais perigosos, porque ele consegue parecer piedade, né? Enquanto que os pecados descobertos, ele produz vergonha, ele traz confronto, né? E quase sempre leva o homem a reconhecer a necessidade de misericórdia. Mas o legalismo, ele alimenta uma ilusão de justiça própria. A pessoa passa a confiar em suas práticas, nas suas disciplinas, no seu dia a dia, na moralidade, até no serviço religioso, né? Em vez de descansar unicamente na graça e na misericórdia do Senhor. Verdade, né? Eu penso que a falta da consciência da presença de Deus é que leva a esse engano, achar que como as pessoas veem o exterior, não conhecem o coração, Deus também não conhece. Então a percepção da presença de Deus, saber que Deus conhece o que de fato está no coração, me leva a um temor do Senhor. Eu falo assim, não adianta eu tentar enganá-lo, eu posso enganar as pessoas com uma performance, mas de fato o que vale é o coração diante de Deus. E aí? Pois é.
A gente fica correndo aqui porque o tempo urge. E o nosso próximo bloco nós vamos tratar do outro personagem dessa parábola, que é o publicano. Espera aí que nós estamos voltando para conversar diretamente com o seu coração, já já. Dificuldades visuais não corrigidas podem afetar sua vida e até o seu desempenho profissional. Com Sérgio Germanovics, você tem ciência, precisão e cuidado humano. Enxergue melhor, viva melhor. Reabilita a visão. Rua Pará, 1500, sala 301. Batman Car Imports. Pintura automotiva. Rua Taubaté, 65, em Londrina. Se o fariseu representa o homem que confia na própria justiça, o publicano representa alguém que chegou ao fim de si mesmo. Os publicanos eram cobradores de impostos, eram rejeitados pelo povo judeu, visto como traidores, pecadores sórdidos, públicos. Ninguém esperaria que justamente ele fosse o exemplo positivo da parábola. É muito estranho isso, né? Mas Jesus diz, por favor, Hildo, lê de novo aqui Lucas 18, 13. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos aos céus, mas batia no peito dizendo, ó Deus, sê propício a mim, pecador. Agora, Hildo, me diga, por que uma oração tão simples revela uma compreensão tão profunda da graça? Creio, pastor, que essa oração simples dele, ela reconhece exatamente aquilo que a graça exige. Nossa total incapacidade diante de Deus. Isso é muito bom. O cerne da oração está nessa expressão aqui, ser propício a mim, pecador. Uma oração baseada não na sua dignidade, mas na provisão divina de Deus. Então, ele entende que ele precisa de perdão, reconciliação, e em outras palavras, ele entende que ele está inteiramente dependente da graça de Deus. E então, Eric, por que Jesus termina essa parábola dizendo que o publicano ele foi justificado e não o fariseu? Que coisa mais estranha, não é? É verdade. Poderíamos pensar que os méritos do fariseu seriam mais importantes do que um coração quebrantado. Mas é interessante que ele se coloca diante de Deus como um indigno. É o que o Hildo falou agora há pouco, não é? Quando ele clama, ser propício a mim, pecador, ele declara claramente. E essa justificação é essa condição legal diante de Deus, uma declaração e uma ação de Cristo na cruz que nos justificou. Então ele tem de Deus a resposta no caso de sabendo que Deus é justo e que Deus conhece corações e ele vai da maneira correta, né? Eu não sou nada, eu não sou ninguém. Deus tem misericórdia de mim. Então, você vai perceber que no reino do mundo, a meritocracia é muito importante. Uhum. Né? Aquele que corre na maratona e desempenha melhor ganha. Mas no reino de Deus é o contrário. É o mais indigno. Isso confunde as mentes. E o Dr. Sproul é um teólogo que morreu recentemente. No seu livro A Santidade de Deus, ele diz que a consciência da própria miséria é o começo da verdadeira espiritualidade. Que palavra importante é essa, né?
A nossa incapacidade é onde nós recebemos. Porque graça é Deus dando e fazendo tudo a quem não merece coisa alguma. Se houver 1% de merecimento, não será 99% de graça. Uhum. Ou a graça é 100% ou ela não é graça. E isso ofende demais o mérito, né? O publicano não tinha currículo espiritual, não tinha performance, não tinha aparência religiosa, ele tinha apenas a consciência do próprio pecado. E talvez essa seja a grande pergunta dessa parábola para todos nós. Quando nos aproximamos de Deus, nos aproximamos como fariseus ou como publicanos? Essa é a questão. Eu vejo que chegar nessa condição é aquele fundo do poço, não é? Que nós olhamos e falamos, Senhor, tem misericórdia. Tem misericórdia porque é a condição que a pessoa entende que não há mérito, não há nada que ela faça que possa alcançar algum mérito diante de Deus. Será que nós ainda tentamos negociar com Deus através da nossa moralidade, da nossa religiosidade, dos cultos que nós frequentamos, das missas que nós participamos, da nossa aparência espiritual, ou entendemos que dependemos totalmente da graça de Deus, como nos diz o apóstolo Paulo em Efésios 2, 8 e 9, porque pela graça somos salvos por meio da fé, e isto não vem de vocês, vem pela graça, não vem das obras, para que ninguém se vanglorie. Mas como é que a gente está fazendo isso na nossa vida diária? A questão do orgulho que o legalismo nos traz, ele pode até aceitar a existência da graça, né? Mas ele não reconhece que precisa dela. Então, o orgulho no nosso dia a dia, naquilo que eu faço, naquilo que eu desempenho, é um problema muito sério. E para isso, só o Evangelho, para destruir isso, só a cruz de Cristo para derrubar isso, né? Os nossos méritos e trazer a justiça do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu tenho observado, eu estou nessa caminhada no ministério cristão. Esse ano agora eu fiz 55 anos de pastorado e eu tenho visto isto na vida das igrejas, de um modo geral. A necessidade, aquilo que você falou no início, de performance, de executivos, de pessoas que façam alguma coisa e não dependam totalmente da graça. Mas o Evangelho não exalta o homem. O Evangelho humilha para que Cristo seja glorificado. Por isso Jesus, quando ele encerra a sua parábola, ele diz, porque todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. E aqui não escapa ninguém. Uhum. Né? É verdade. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos faça a cada dia colocar diante do Senhor. O que eu estou fazendo? Para quem eu estou fazendo? Para quem eu estou vivendo? Né? Porque eu corro o risco de perder de vista a glória do Senhor e buscar a minha própria. E aí eu vou basear na minha performance, né? Esse é o problema de todos nós. E eu disse ainda há pouco que eu estou com 55 anos de ministério, eu corro mais risco de me orgulhar disto, porque eu tenho um tempo maior, e aí eu olho para trás e digo assim, olha, vejam. Olha o meu currículo, olha né? o meu currículo. Mas, na verdade, eu sou o pior,
o mais indigno, e não temos dignidade alguma diante de Deus. Isso é muito sério, né? Eu queria que vocês dessem uma palavra assim final para quem está nos ouvindo, bem sucinta, porque o nosso tempo corre, né? Primeiramente, agradecer a Deus pela oportunidade e rogar ao Espírito Santo que nos continue revelando quem nós somos e o que Cristo fez em nós e através de nós no Calvário, para que a nossa vida possa expressar dia a dia, no nosso caminhar, no nosso falar, no nosso tocar, aquilo, a vida e a esperança que só tem em Jesus Cristo. Minha palavra é clamar ao Senhor: Senhor, tem misericórdia de mim. Se você chega e eu chego nessa condição, nós estamos num ponto de ser tratados por Deus. Eric e Hildo, muito obrigado por virem participar aqui no nosso Café e Fé. A gente está entrando em muitas casas aí. Eu tenho recebido de pessoas palavras muito assim alentadoras, dizendo: olha, a sua presença tem sido muito benéfica. Graças Eu quero a Deus. agradecer você por nos receber aí. E aqui quero deixar para você aquele meu abraço de sempre, aquele abraço carinhoso deste velho que ama a gente, de coração para coração. Até a próxima. Na parábola, o fariseu subiu ao templo cheio de si e voltou vazio de Deus. O publicano subiu vazio de si e desceu cheio da misericórdia de Deus. Cada corte, cada cor e cada tratamento contam a mesma história. Cuidar de você. Beleza é bem-estar, é saúde capilar, é autoestima renovada. Márcio Frois Hair Design. Rua Pará, 1695, Loja 2, Centro de Londrina. Editora Vale Estreito. A Editora Vale Estreito conta com vários títulos publicados com autores comprometidos com o Evangelho de Jesus Cristo. Conheça mais a Editora Vale Estreito. Acesse nossas mídias. Bem-vindos ao Instituto Sola Gracia e ao projeto Literatura com Propósito. Distribuir literatura cristã de qualidade com foco na graça de Jesus Cristo é o nosso propósito. Se você é uma liderança e faz parte de um ministério evangélico, está apto a participar. Se inscreva e receba uma obra literária a cada 3 meses, gratuitamente. Entre no site www.solagracia.com.br e siga os seguintes passos. Clique no menu Cadastro e preencha todos os formulários. Em seguida, confirme sua inscrição. Caso tenha dificuldade, entre em contato que vamos te ajudar.